Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com alegria, com fé, gratidão, bom ânimo, esperança. A esperança nunca pode faltar nos nossos corações. A fé, na verdade, porque a fé ela engloba perseverança, paciência, perseverança no Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus vos sejam multiplicadas pelo conhecer a Deus, pelo conhecer ao nosso Senhor Jesus e a verdade, a palavra. Antes crescer em graça e conhecimento. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor soberano, Salvador da tua vida. Fale com Deus. Fale com Deus. E nesse sábado lindo e abençoado, do dia 26 de julho de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Ageu, profeta Ageu, capítulo 2, versículo 6 a seguir. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao Senhor por estes versos, os quais você deve se apropriar. Você se apropria destes versos? É o Senhor de batalhas, é o Jeová Sabaote, é o Senhor dos Exércitos, aquele que peleja por você, aquele que luta contra os seus inimigos por você. Ele te diz nessa manhã: a glória desta última casa será maior do que a primeira. A glória que vivemos no dia de hoje será muito maior do que a de ontem, do que a de anteontem, do que a que vivemos lá atrás. Assim, é na vida daquele que se arrepende e entrega os seus caminhos ao Senhor. A cada dia Deus faz melhores coisas. A cada dia Deus entrega o melhor. A glória é maior. A Bíblia vai nos dizer, Paulo nos escreve que nós somos transformados de glória em glória. E sempre a segunda glória, a última glória, sempre será maior do que a primeira glória. Mas percebe que existe um intervalo entre as glórias, e nesse intervalo nós devemos ser transformados. E como somos transformados para vivermos a glória? Porque se não formos transformados, não viveremos uma glória maior do que a primeira. E essa transformação acontece por meio do arrependimento, da mudança, da entrega para Deus. No próprio livro de Ageu, no primeiro capítulo,
Verso 12, olha só. Um povo que andava afastado de Deus, que estavam preocupados somente consigo mesmo, com o seu umbigo, com seus interesses. Eles se arrependeram. Eles se voltaram para Deus. Porque quando nós estamos envolvidos só com os nossos interesses e os nossos interesses não são satisfeitos, nós murmuramos, nós reclamamos, nós vivemos de um modo incrédulo. Mas aquele povo, ao passar por essas lutas, viveram de modo incrédulo e assim não eram transformados. Mas chegou um tempo em que se arrependeram e perceberam que a sua murmúria, a sua reclamação, o seu vitimismo estavam os afastando de Deus. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. O temor, o atender à voz de Deus, o andar em obediência, revela-se um povo arrependido, um povo transformado. E assim Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, entregou a eles uma glória maior do que a primeira, prosperidade, coisas preciosas de todas as nações virão a vocês, e encherei de glória esta casa. Às vezes, você não está vivendo glória porque não se arrepende, porque não tem mudança, porque aquele que só tem remorso e é provisório, a glória é passageira. O Senhor, Ele só trabalha para aqueles que são arrependidos de verdade, para aqueles que querem mudança de verdade. Eu vou te mostrar por meio da palavra de uma casa que não se arrependeu de verdade, que foi somente um remorso, somente uma mudancinha provisória. Quando o espírito imundo, Mateus 12:43, quando o espírito imundo sai do homem, o diabo havia saído dessa vida. Anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Porque aquele homem, ele teve remorso e teve uma mudança provisória. E aí Jesus entrou, varreu, ornamentou, decorou. Mas aquele homem não manteve-se na presença do Senhor porque não se arrependeu. Não foi mudança de verdade. E assim o diabo volta e encontra a casa vazia. Verso 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Olha só, neste caso, a segunda casa, o último estado, se torna pior do que o primeiro, porque não teve arrependimento verdadeiro e genuíno, porque deu brecha e deixou o diabo entrar. E assim o diabo vem voltar, na verdade, porque o diabo já havia habitado ali. Mas ele teve um remorsinho, começou a ir à igreja, começou a se portar como um crente, entre aspas, mas depois afastou. Aí o diabo volta, levando consigo mais 7 espíritos imundos. Então, aquele estado, o último estado, se torna pior do que o primeiro. Meu caro ouvinte, seus dias serão melhores
somente se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Somente se você abrir de verdade o seu coração e deixar Jesus entrar, cada dia será melhor. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele bate a sua porta todos os dias, até por meio da palavra. Dessa palavra, ele está batendo a porta do teu coração. E aí? E aí? Cabe você ouvir, ter ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Abrir a porta do seu coração. Deixar ele entrar e fazer morada. Ser dono e não hóspede. Porque às vezes até você deixa Jesus entrar, mas você trata ele como um hóspede ou como um inquilino. Nós temos que tratar Jesus como o nosso dono. Ele é o nosso dono de verdade. E quando nós tratamos Jesus como o nosso dono, nós o obedecemos. Nós andamos conforme a sua vontade e o teu querer. E é assim que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você viverá dias de glórias, muito maiores do que já viveu, porque Deus é fiel para cumprir cada promessa que Ele faz. Grandes coisas virão a acontecer na sua vida, uma vez que você se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, do pecado do homossexualismo, do pecado da bebida, da embriaguez, da mentira, da fornicação, da prostituição, da lascívia, do pecado da cobiça, da inveja, do pecado da arrogância, da soberba. Arrependa-se, muda de vida. E assim a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai. Deus Altíssimo, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Enche, Deus, essa vida com a tua presença. Derrama, Jesus, sobre cada um que me ouve o seu amor. Claro, o Senhor ama a todos nós, mas derrama sobre nós, Deus, a tua presença. Não nos deixe apartarmos de ti. Arranca de nós o pecado, nos livra das tentações, nos livra de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse devocional com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.